Estamos no ar com mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interwebs. Boa noite, Mirella, nossa convidada de hoje. Boa noite. Como você está? Poderíamos estar melhor, né? Mas estamos bem. A conjuntura nacional não permite. Ah, meu Deus, Mirella, ela já começa com as polêmicas. Eu vou empurrar um pouquinho mais o seu microfone. Aí, Tá bom. aí agora ela está falando bem próximo ao microfone. Enquanto isso, vamos aos nossos... Não, brincadeira, não vou fazer isso de novo, porque eu já fiz no programa passado. Estamos tomando aqui um cafezinho e ela está tomando um chazinho ali. Um chá. Muito bem, muito bem. Mirella, quem é a Mirella pela Mirella? Nossa, é difícil isso, hein? Mas... Mirella é uma jovem senhora. Bom, eu sou a Mirella, eu tenho 24 anos. Só isso? Só isso. Sou cristã, sou feminista. Pela blusa, já sabemos. Depois você mostra aí para nossa audiência, para quem está nos acompanhando no YouTube, a sua camiseta aí que diz muito a respeito dela. Atualmente eu faço mestrado, né, em Relações Internacionais, me graduei no mesmo curso, e é isso. Acho que isso é o que me define. Te define. Isso. Relações internacionais. Por que relações internacionais? Então, é uma pergunta que tem uma história por trás, né? Certo? Conte ela para nós. Bom, eu decidi minha faculdade com 13 anos. Eu sempre gostei muito de ler. Na minha casa, a gente sempre teve muito esse hábito, muito por influência do meu pai, dos meus tios. Uhum. Eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre fui muito antenada no que estava acontecendo. O meu sonho, minha mãe até estava contando domingo, o dia que eu tirei meu título com 16 anos, o título de eleitora, para mim foi tipo um feito histórico. Mas enfim, eu lembro que eu estava na sexta, sétima série, mais ou menos, e a gente estava tendo aula sobre a Revolução Francesa. Tá. E o professor escreveu no canto da sala, assim, Os Miseráveis. Ele falou, quem quiser saber mais, tem uma história muito legal sobre isso. Eu fui até a biblioteca, e aí lá na biblioteca eu li a coletânea dos Miseráveis, e eu me apaixonei. Falei, nossa, existe um mundo chamado política, quero estudar mais sobre, nananã. E, mais ou menos na época, também a minha irmã tinha passado na USP, então eu comecei a acompanhar muito o que acontecia na USP. E eu vi uma palestra do Instituto de Relações Internacionais sobre a história da Revolução Francesa. Eu estava bem fissurada nisso. E aí eu me apaixonei, descobri as relações internacionais. Com 13 anos eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Nossa, que decidida, não? 13 anos de idade. Sim. Onde geralmente os adolescentes estão ali brincando, né? Quer dizer, pelo menos na minha época, com 13 anos, eles estavam brincando de boneca, vendo Cavaleiros do Zodíaco, saudades. Mas você estava ali pensando já na graduação que faria. Muito interessante isso. E o curso, ele foi tudo aquilo que você esperava? Ou você ficou meio broxada assim quando viu o curso? Tem dois aspectos aí, né? O pessoal e o acadêmico. Certo. Interessante. Academicamente falando, para mim foi uau, assim, foi muito mais do que eu esperava. Para mim foi uma experiência um pouco diferente, porque eu cresci e morei sempre em São Paulo, mas eu passei numa faculdade no Sul, eu fui morar em Santa Catarina. Então, para mim, foi um choque, né? Eu saí de casa com 18 anos, uma cidade sem amigos, sem família, sem ninguém. Caramba. Conhecido. Então, para mim, foi um mundo de descobertas pessoais e também de outras realidades, né? O curso de Relações Internacionais é muito interessante por conta disso. Porque a gente não estuda só o Ocidente, só a cultura cristã, enfim. Ainda mais quando eu entrei na faculdade, eu entrei falando, no meu primeiro dia de aula, eu falei que eu queria ser especialista em terrorismo. Então, eu estudei muito o Oriente Médio, né? E como eu estava sozinha lá por conta da faculdade, na minha cabeça eu tinha que fazer valer a pena
todo o esforço de ficar longe da família, a saudade que eu estava sentindo dos meus amigos. Então, eu mergulhava de cabeça na faculdade, na universidade, tudo que era evento eu ia, tudo que era possibilidades de participação eu participava. Enfim, então, para mim, foi um mundo muito imerso e intenso. Uhum. Mas ele me supriu as minhas expectativas, sim. Descobri as relações internacionais, tanto que quis continuar, né? Certo. Na área, agora no mestrado, mas foi, assim, um mundo de descobertas bem incrível. Cara, que interessante isso, velho. Você é a única pessoa que eu conheço que fez RI, fez Relações Internacionais. Isso é bacana, é legal de se ver. Estou vendo aqui se o gravador está certinho, né, para a gente não ter problemas no nosso programa. Mas você falou que essa questão... Por que terrorismo? Por que você chegou na graduação falando que você queria ser especialista em terrorismo? Porque era muito o mundo que eu descobri, Tá. né? Assim, aquilo que eu mergulhei em começar a estudar, né? De fato, no começo da graduação eu estudei, até mais ou menos a metade da graduação eu estudei terrorismo, principalmente terrorismo de Estado. Certo. E aí, até que então, o professor falou pra mim, 10 anos atrás, a gente não falava sobre terrorismo. O que te garante que daqui 10 anos a gente vai continuar falando sobre terrorismo, né? E ele falou assim, tem um problema. Quando você fala de terrorismo, você fala com muita paixão, né? E é muito ruim a gente defender algo ou querer ser especialista em algo que a gente tem muita paixão. Não que o ato em si eu seja apaixonada por isso, né? Mas Pelo é um amor assunto... de Deus, você tá dentro aqui da minha casa. Eu sou sua vizinha. Olha só, misericórdia. Mas, e ele falou assim, olha, você pode explorar outros campos, né? Se especializa em alguma coisa que seja mais concreta, né? Porque daqui 10 anos você vai ter, na época, 31 anos, né? Você vai estar começando a sua carreira, né, acadêmica efetivamente, né? Então, vamos pensar um pouco mais, né? Vamos abranger mais, expandir mais os horizontes. Mas eu acho que eu gostava muito por conta do caráter religioso, sabe? Porque como eu cresci muito dentro de uma igreja, a religião, o sagrado sempre foi algo muito real para mim, certo, né? Então, o que eu descobri que era uma falácia, né? O terrorismo religioso, os terrorismos que a gente vê não é terrorismo religioso. Eles são geralmente terrorismo político. Né? Mas tem muito essa narrativa de que o Islã permite, enfim, né? Eu acho, e tem toda uma discussão e problemática por trás, mas eu acho que eu sempre me senti, de certa forma, identificada com a questão da religião, entendeu? Do radicalismo da religião. Porque se a gente parar para pensar, um cristão, ele também faz coisas radicais, sim, né, em nome da religião, né? E então eu sempre achei aquilo muito belo. Não o fato assim, mas a fidelidade do povo muçulmano com aquilo que ele considera sagrado. Que é uma coisa que eu acho que falta um pouco na cultura ocidental, né? Principalmente nos cristãos. A gente não tem a reverência no culto, a reverência à palavra, o temor, né? Enfim, uma série de coisas. Então, eu sempre achei aquilo muito bonito na cultura muçulmana. E daí eu estudava a cultura muçulmana, até sem conhecer de fato e por uma associação até muito ruim de fazer, né? De associar o terrorismo ao islamismo, né? Mas foi um campo que eu fui entrando. Eu acho que para nós ficou muito aqui no Ocidente, né? Principalmente depois de 11 de setembro e tudo mais, e o que se desdobrou disso, ficou muito taxado para nós que o terrorismo eram ações de grupos extremistas religiosos, né? Mas eu acho que você teve a oportunidade de se debruçar sobre o assunto e ver numa outra perspectiva que o viés religioso da coisa ele é muito menor do que de fato é anunciado, né? É mais uma questão política. Eu estava até vendo recentemente um documentário sobre o 11 de setembro, sobre o Bin Laden e tudo mais, e ali era muito clara as intenções antes do 11 de setembro, as intenções políticas de ambos os lados, né? Tanto dos Estados Unidos quanto do próprio Bin Laden e as associações que ele fez. Era politicagem pura. Aí entra uma outra problemática também, que no Islã, né, nas culturas muçulmanas, sobretudo, né,
não se separa a política de religião, Certo. né? A gente não tem essa... É a tal da teocracia, né? Isso, eles são teocratas e o líder religioso muitas vezes também é o líder de Estado, Sim. né? Então tem essa dificuldade também da gente separar o que é política e o que é religião, mas sim, a maioria das motivações são motivações políticas e não religiosas, né? Então quando a gente fala de um extremismo, a gente está falando de um extremismo político, não religioso, Certo. né? Então, interessante isso. Muito bacana, muito legal mesmo. Então, dentro da universidade, você foi para a graduação querendo se debruçar sobre o assunto do terrorismo, mas aí seu professor te orientou no sentido de você precisa ter um certo distanciamento do objeto de estudo, né? Isso. E qual foi a linha, então, a sua linha de pesquisa dentro da graduação? Teoria de relações internacionais. Certo. Eu faço mais meta-análise do que análise de casos, por exemplo, né? Então, eu gosto mais de explorar esse campo das ideias, metodologia de pesquisa, enfim, problemáticas ontológicas, epistemológicas, esse rolê mais filosófico-político. Caraca, e tem que estudar demais, né? Tem. Você lê em média quantos livros por mês? Então, depende muito da fase de vida que eu tô, né? Por exemplo, esse ano, eu conto por ano, né? Tá. Esse ano, eu passei o começo do ano, né? O primeiro trimestre, focada no processo seletivo do mestrado. Certo. Então, a minha carga de leitura foi muito reduzida. E logo depois a gente começou a entrar na pandemia também, que afetou, enfim, a gente não se tornou nada produtivo, né? Mas hoje, eu tô no 12º livro, né? Do ano. Mas geralmente eu já estaria, tipo, no 18º, no 20º livro. Mais ou menos, assim. Eu leio, em média, por ano, de cerca de 30 livros, 25 Nossa. livros, por aí. Fora os da faculdade, né? Os artigos, enfim, essas coisas. Mas livros completos, mais ou menos, é essa média. Pra você que quer seguir essa linha acadêmica, não tem como, né? Eu até às vezes acho, meu Deus, será que eu não tô lendo pouco? As autossabotagens. Não, mas é aquelas pesquisas que fazem, né? Que o brasileiro, uma grande maioria de brasileiros lê, em média, um livro por ano. Você já superou em muitos anos a média nacional. Sim. Ai, Mirela, e assim, aí você passou no mestrado agora, você vai seguir essa mesma linha de pesquisa que você iniciou na graduação? Geralmente os projetos de pesquisas mudam, né? Certo. Mas eu pretendo, sim, né? Só que tem uma lógica de sobrevivência da academia também. Em algum momento eu tenho que ceder. Até porque não se estuda a teoria no Brasil. Tá. Né? A gente ainda tem... O campo de relações internacionais é relativamente novo. E, sobretudo, o campo teórico de relações internacionais, né? Os grandes centros hoje de produção de conhecimento em teoria é China e Estados Unidos, né? Então, o Brasil, a gente está meio que marginalizado ainda. Então, se eu quero seguir na carreira acadêmica de pesquisa, eu preciso encontrar um objeto de estudo aí, né? Então, eu preciso, talvez, ceder, né? Colocar mais os pés no chão e ir mais um pouquinho para o campo analítico, sim. Caraca, que interessante isso. E aí, seu objetivo é a docência? Sim, a pesquisa e a docência. Desafio, hein? Sim. Super desafio dentro dessa nossa realidade, o momento que a gente vive, político que vai desdobrar na educação. Você é corajosa. Eu acho que é coragem mesmo, querer fazer pesquisa e ser professora num país que a gente tem poucas políticas voltadas, né? Sim. Tanto para pesquisa na área de ciências humanas, né? E tanto na educação como sim, né? Eu acho que o nosso principal problema hoje, enquanto nação, é a educação. Não que ela seja a solução para tudo, porque eu acho muito reducionista, por exemplo, a gente colocar que a solução para a violência é a educação. Sim. É uma desculpa de preguiçoso, entre aspas. Porque a gente tem outros fatores. Saneamento influencia na violência, né? Desenvolvimento de renda mínima influencia na violência, enfim, tem uma série de fatores. A educação ela também vai influenciar. Mas a gente não pode reduzir tudo à educação em si, até porque quando a gente fala de educação, a gente tem que falar de um plano geracional. A gente tem que pensar nas gerações, a gente tem que pensar num plano nacional de desenvolvimento, enfim. Eu gosto muito do projeto de educação pública do Brizola, por exemplo. Certo. Né, das escolas públicas em tempo integral, isso faz totalmente diferença. Mas não adianta a gente ter uma escola pública em tempo integral
sei lá, acho que de 12 aulas, 9 são vagas, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura mais elaborada também, enfim. E começar pela valorização até dos professores também, né? Tanto nas redes particulares, tanto na privada, do ensino público, privado e até mesmo do universitário. A docência ela é muito desvalorizada no Brasil. Sim, com certeza. Então, é um trabalho de base, né? Você tem que começar lá de baixo, desde o infantil, e isso vai se perpetuando, igual você falou, gerações, né? Começa Isso. hoje um projeto na educação básica, né, no basilar, ali para o infantil, para que aqui, quando essa criança chegar na universidade, ela tenha feito uma trajetória acadêmica muito boa. Isso. Porque, assim, por exemplo, recentemente no Brasil a gente teve políticas de emancipação educacional, né, de inclusão, sobretudo quando o Haddad era ainda ministro da Educação, né? A gente teve programas como ProUni, FIES, enfim, pessoas que nunca tiveram a possibilidade de fazer faculdade, isso se tornou possível, né? Isso foi uma política de inclusão educacional muito boa. Só que o que acontece? Quando a gente... Não adianta só colocar a pessoa ali dentro, a gente tem um problema anterior e posterior. Primeiro é o posterior, né? Porque não adianta você dar a bolsa para a pessoa e ela não conseguir se manter na faculdade, porque, enfim, você precisa passar, você precisa se dedicar, só que a pessoa também precisa trabalhar, né? Então, ela não teria uma dedicação, enfim. A manutenção nos programas, né? Por exemplo, a gente tem o caso de pessoas que passam em medicina ou aeronáutica, mas não têm condições de comprar os livros, os materiais, os equipamentos, enfim. Ou até mesmo se manter na faculdade. Então, a desistência acaba sendo grande. Porque a gente não tem políticas que desenvolvem, fomentam a pesquisa, por exemplo, que poderia ser uma solução. Eu, na graduação, fiz pesquisa, né? Fui financiada, enfim, era uma bolsa de R$400 para ficar estudando 8 horas por dia, né? R$400 que não é nada. Não dava para nada, né? Meus pais tinham que complementar a renda. E a gente tem um problema anterior também, porque quando a gente entra, eu vim da escola pública. Quando eu entrei na faculdade, eu estava ali com pessoas que estudavam na particular, nas melhores escolas, enfim. Eu tive muita dificuldade. E olha que eu sempre tive um desempenho escolar muito bom. Mas eu lembro que eu sentei com os meus professores, né, principalmente o professor de história, e ele me orientou, me passou livro. Ele falou assim, vai mais a fundo, porque... Falava assim, é claro para vocês que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por isso, né? Eu falava, não é claro para mim. Então, eu tive que correr um pouco atrás do prejuízo, né? Até quando eu tive filosofia, ciência política, eu não tinha tido isso no ensino médio. Caramba! Então, o pessoal já tinha uma base mínima ali, já tinha as discussões, a gente aprofundava, e para mim era a primeira vez que eu tinha um contato com um filósofo, com um sociólogo, enfim. Então, para mim era um mundo, assim, novo, então eu tinha que correr atrás, né? Então, se a pessoa não está tão focada na faculdade como eu estava, acaba desistindo mesmo. Sim. Porque é difícil, né? É difícil. É difícil se manter, é difícil você ter acesso aos materiais, enfim. Você é a favor das cotas? Sim. Sim, assim, essa resposta eu acho que não é uma resposta simples, né? Sim, ser a favor ou não, né? Mas o meu ponto de vista é uma forma da gente não reparar historicamente, mas lidar com as consequências históricas do nosso país. Certo. Né? A gente ainda vive num sistema, numa estrutura de sociedade ainda muito escravocrata. Então, a gente precisa, sim, mudar essa estrutura. E uma das formas que a gente muda essa estrutura é colocando as pessoas negras nas universidades. Por exemplo, tem uns estudos que mostram que nos últimos 10 anos, né, na primeira década dos anos 2000, os estudos voltados para a população negra, sobre a população negra, triplicaram. Por quê? Porque os negros estavam na faculdade, buscando pesquisas. Eu tenho até um caso na minha universidade no Sul, onde essa problemática de raça é um pouco mais intensa. Foi em 24 anos de curso, pela primeira vez tinha saído um TCC sobre a população negra do período escravocrata no curso, feito por uma pessoa negra de origem negra. Caramba.
Então, então a gente começa a estudar mais, porque esse anseio até pessoal, né? De entender mais a história do meu povo, de onde eu venho, as problemáticas atuais, enfim. Então, por isso que a gente precisa dessas inserções. Não é só uma questão de desigualdade histórica, mas a gente está falando do presente também, sim, né? sim. Então, É olhar para o passado, entendendo as consequências, e ver o futuro, né? Não reparação histórica ou sim. dívida histórica, mas as consequências. Exato. A gente vive consequências históricas, Com certeza. Foram séculos e séculos de escravidão. É porque assim, tem muitas pessoas que argumentam a respeito da cota, que falam que a cota por si ela é racista. Ela tem tons de preconceito envolvido nela. Sim, sim. Então, esse argumento ele é um pouco falacioso, na minha visão, né? Claro que a gente sempre tem que debater, né? Se a pessoa tá aberta. Por quê? A gente não está discriminando, a gente está reparando uma discriminação, né? Porque é muito claro, assim, é enxergar o óbvio. Primeiro, a gente precisa reconhecer que o racismo, ele existe. Por que o racismo existe? A gente tem que buscar a origem. Porque nós somos preconceituosos? Isso é uma resposta muito vaga. Sim. A gente precisa, qual que é a origem do racismo? Né? É a falta de inclusão dos negros nos espaços públicos pós-escravidão. Né? Então, não quero me ater por causa da escravidão, sim, entendeu? sim, porque claro. senão a galera fica, mas aí é reparação histórica, não. Então, vamos falar do presente. Por que quando os cargos de diretoria em salas universitárias, a gente não tem a mesma proporção de negros como a gente tem, por exemplo, quando a gente vai para trabalhos braçais, como, por exemplo, empregada doméstica, ou, enfim, esses trabalhos mais braçais. A gente tem que se questionar aonde os negros estão na nossa sociedade. A própria existência de favelas ainda é indício de uma sociedade escravocrata, né? Desse sistema que ainda permanece. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Interessante. Bacana. Seu ponto de vista, seu posicionamento sobre o assunto. Se você não conhece a Mirella, se você não a acompanha nas redes sociais, qual é o seu Instagram, Mirella, para quem quer te conhecer? Mirella Cioli, Mirella com 2 L's, A-C-I-O-L-I. Olha só, que bacana. Siga ela, porque ela promove muitos debates no seu Instagram, né, levando as pessoas a refletirem. Né, apesar dela ter o seu posicionamento ideológico definido, a Mirella ela é uma pessoa que gosta do diálogo. Ela não se fecha ali na casinha dela e simplesmente corta qualquer possibilidade de diálogo com quem pensa diferente. Então, se você, jovenzinho e jovenzinha gafanhoto, tem esse posicionamento extremista de querer romper com qualquer tipo de diálogo, aprenda com a Mirella. Dialogue, vá à mesa, converse com pessoas. Aqui, isso que nós estamos fazendo, apesar de nós termos posicionamentos políticos e de pontos de vista diferentes, cara, a gente está aqui trocando uma ideia. Concordo com coisas que ela fala, não só aqui, mas conheço a Mirella há anos, então concordo às vezes com coisas que ela fala, não concordo, a mesma coisa, vice-versa, né não, Mirella? Às vezes ele faz umas coisas, eu respondo, eu posso, ele responde, assim a gente vai. Esteja aberto ao diálogo, converse, né? É o melhor caminho, porque essa questão de querer sempre se fechar na sua casinha, no seu clubinho, né, nas suas ideias e achar que só você está certo e todo mundo está errado, cara, esse pensamento é o que leva às idiotices que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade polarizada, não, Mirella? É até curioso, esses dias eu até estava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, nossa, não sei como que a gente é amigo, porque a gente discorda até nisso. Aí eu falei assim, é justamente por isso que nós somos amigos, Sim. porque eu não gosto de andar com pessoas que pensam igual a mim. Eu gosto muito de sair para conversar com as minhas amigas e amigos, eu não gosto de sair com as pessoas, e aí ela fala assim, o que você acha sobre tal coisa? Eu acho a mesma coisa que você. Eu não cresci nada nessa conversa. Eu não tive uma oportunidade de refletir sobre o assunto. Então, eu gosto muito de andar com pessoas que pensam diferente de mim, né? Porque assim a gente cresce junto. Porque senão vira um clube chato, né? Todo mundo concorda. Onde todo mundo fala a mesma coisa, é muito confortável. Você, igual a Mirella falou aqui, você não é levado a refletir sobre a coisa, né? A fazer esse exercício de reflexão sobre o que está sendo falado. Às vezes a Mirella posta algumas coisas, eu fico lá pensando, falo, mano, tem fundamento. Se ela fosse uma pessoa que pensasse igual
Amém? Eu ia ver lá e falar, é isso aí, ó, Mirella. Eu não ia exercitar a minha massa cefálica aqui para pensar na coisa, porque essa época polarizada que a gente está vivendo, né, não é de agora, não é de 2020, né, vem de antes, vem muito dessa questão, né, de tipo as pessoas acharem que somente as suas próprias ideias estão corretas e quem pensa diferente é do mal. A gente não sabe lidar, né? A gente, principalmente assim, em épocas de eleições ou no debate político, a gente tem um debate muito efervescente, Exatamente. né? E às vezes isso é bom. No palanque político isso é ótimo. Na hora de você brigar, não, eu vou defender isso até o fim, nananana. Mas existem momentos que a gente precisa ser pragmático. A gente precisa conversar com o outro, a gente precisa entender o outro, e essa é a beleza da democracia, né? Essa é a beleza da divisão dos poderes, enfim, justamente pra gente não ter algo centrado, pra gente aprender a lidar com o diferente, com o outro também. Então a gente precisa saber exercitar esse diálogo. Eu não posso ter uma visão extremista ou fechada, porque isso me leva a tendências fascistas. Com certeza. Né? Então, é uma palavra que está bem batida, mas é real. A gente vira pequenos fascistinhas. Sim. Quem pensa diferente merece ser morto, né? Precisa todo mundo estar formatado numa mesma forminha ali, no mesmo bloquinho, para todo mundo ser parecido. Ninguém tem identidade, ninguém tem a possibilidade de pensar. Isso. Em resumo, né, um resumo do resumo do resumo, de uma forma bem escrachada, o fascismo ele tem esse viés, né, de todo mundo ser igualzinho, pensar todo mundo igual, e quem pensa diferente Metralhado. É uma mortezinha de leve, né? Mas, Mirella, sua camiseta aqui não me deixa esquecer de uma coisa. Sempre eu ouvi a respeito de isso um discurso dentro da igreja, tá bom? Não um discurso na academia, nem no trabalho, que as mulheres cristãs, elas precisam ter uma verdadeira feminilidade e não serem feministas, tá? Então, elas precisam ter uma verdadeira feminilidade e não serem feministas. O que você pensa a respeito desse pensamento que eu já ouvi muitas e muitas vezes dentro da igreja? Primeiro que esse pensamento ele tá conceitualmente errado, né? Certo. Porque a feminilidade é o caráter exclusivo e específico da mulher, né? Características que só a mulher tem, que são diferentes do homem. Sim. Né? E feminismo é um movimento político. Ele não tem a ver com caráter ou características. Então, quando a gente diz você tem que ser mais feminina e não feminista, no limite, você está sendo contraditório, ou pelo menos você está dizendo que você, enquanto mulher, por ter a característica feminina, você não pode ter um posicionamento político, né? Tá. Então, é uma coisa que a gente precisa desmistificar, principalmente dentro das igrejas, os movimentos feministas, sempre no plural, porque às vezes a gente trata como uma coisa homogênea, né? Todo movimento feminista, ele necessariamente, fundamentalmente, ele vai ser um movimento de esquerda? Não. Pô, inclusive é um tema polêmico, né? Mas até ontem eu estava lendo um livro que falava sobre o feminismo conservador. E na hora eu tive faniquitos. Eu falei, como assim? Ai, feminismo caramba. conservador. Interessante, cara. Falei, meu Deus do céu, como assim? E aí a autora, ela ia explicando mais o que ela queria dizer, né? Enfim, a gente tem que também resgatar algumas pautas da esquerda, tá? Eu tenho um posicionamento de que, assim, nem todo mundo que luta pelo direito da mulher necessariamente tem que ser feminista. O ideal é que seja, mas não é. Por quê? Porque existem posicionamentos... primeiro que o próprio debate entre esquerda e direita é um debate que muitas vezes não faz sentido, não reflete a nossa realidade. A gente usa até como escudo e espada conceitos que não refletem a nossa realidade. Então, isso tudo é muito maluco, né? Esquerda e direita, só dando um panorama rapidinho do que eu quero dizer. Esquerda e direita foram conceitos que foram fundamentados na Revolução Francesa. E olha só o quão distante de séculos e realidade e continente a gente está desses conceitos. Sim. Então, hoje no Brasil, quando a gente olha para a prática política, a gente vê partidos de esquerda aderindo políticas que seriam
originalmente de direitas, e a gente vê de direitas originalmente tendo políticas que seriam de esquerda. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, Exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de redistribuição de renda, a gente tende a jogar tudo isso para a esquerda. Mas, se a gente for pensar, alguns clássicos liberais, eles também falam disso. Só que eles acham que, para a gente chegar naquele fim, existem outros meios. Então, a gente tem que aprender a dialogar também, a enxergar os pontos em comum no outro posicionamento. Direito da mulher. É um pouco problemático porque tem uma predominância. E a gente tende a tratar com predominância de modo geral. Então, todo mundo que é de direita acha que mulher não pode ir para o mercado de trabalho. Hoje, quase ninguém tem esse pensamento. Né? Quase ninguém, quase nenhuma mulher de direita fica em casa sendo Amélia ou cozinhando, enfim. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer dizer quando a direita trata o direito da mulher. Né? Então, a gente precisa, então, repensar e redefinir algumas coisas. Claro que, historicamente, o movimento de esquerda, por ser progressista, ele sempre teve uma facilidade maior de aderir a certas pautas. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente só teve o direito da mulher avançando quando isso virou pauta da Igreja Católica. Tem até um ressentimento de que a Igreja Católica se aproveitou, porque virou um movimento que virou onda, enfim. Então, estava meio que na moda, e aí a Igreja Católica se apropria daquilo que as mulheres já estavam lutando há certo tempo, e aí, mas a coisa anda. Isso significa que a gente tem que menosprezar todo o trabalho que tinha sido feito? Não. Mas a gente tem que entender que também houve uma mudança de interesse ali, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Caraca, muito louco. E por que voltando à pergunta que originou essa segunda pergunta, por que dentro da igreja, não de forma majoritária, tá? Estou falando aqui de alguns nichos, de alguns grupos, por que existe tanto medo, tanta aversão a existirem mulheres cristãs convictas, cristãs fiéis, genuínas, mas que são feministas? Primeiro, por ignorância, por não entender o que é o movimento feminista, que é um movimento político. E aí a gente tem muito essa dificuldade de fazer essa separação dentro da igreja, o que é movimento religioso do que é movimento político, né? E segundo, porque a gente tem aquela coisa de ameaça à família tradicional, né? Eu acho incrível, até estava lendo o livro Feminilidade Radical, e eu acho incrível como a Caroline, ela joga o feminismo como a causa de todos os problemas do século XXI. É muito poderoso esse movimento, né? Então, o divórcio aumenta por conta do feminismo. Sim, o divórcio foi uma conquista do movimento feminista? Foi. Mas não é por causa do feminismo, né? Que as mulheres estão se separando, né? E aí o abandono paterno, acho isso muito, muito incrível, como até no abandono é culpa da mulher. O cara ser omisso dentro de casa é culpa da mulher. Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa de entender que a igualdade entre os sexos, né? A gente tem uma diferença. Né? A gente teve, por muito tempo, uma sociedade patriarcal e o abuso da masculinidade nessa sociedade patriarcal produziu uma série de problemas. E hoje a gente lida com uma série de fatores que vêm disso. E a mulher não tinha espaço na sociedade. Então, tem coisas que a gente ainda precisa lutar. Né? A gente precisa se emancipar necessariamente para que certas demandas sejam alcançadas. Então, a gente não está falando mal da família. O movimento feminista não é sobre isso. Sim. Mas, quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho e não tem uma reconfiguração no seu espaço doméstico, entre aspas, né? Essa divisão entre público e privado é o que o movimento feminista vai contestar, ela não consegue. Entendeu? Ela vem para o que a gente chama de tripla jornada. Porque daí ela ainda fica sobrecarregada no ambiente doméstico, aí não consegue ir para o privado, se vai para o privado fica com culpa, porque dentro do doméstico não teve uma divisão de tarefas, de responsabilidades. Né? E outra coisa também que a gente precisa deixar muito claro é que é um movimento político de organização de sociedade. A teoria feminista, por exemplo, é uma forma de análise de organização de sociedade que tem como pauta, ou ponto de partida, a divisão de gênero, as relações entre gêneros. Sim.
Então, isso nada quer dizer que eu estou sendo contra a família, entendeu? Sim. Mas a gente está questionando o padrão de família que hoje tem se estabelecido. O índice, principalmente no Brasil, de mulheres que cuidam sozinhas dos lares é muito alto. Crianças sem nome de pai no registro, sem contar os abandonos afetivos, são gritantes. Então, as mulheres precisavam se unir para poder se inserir numa sociedade em que até há pouco tempo atrás a gente não votava. Então, sim, a gente tem demandas e desigualdades na sociedade. Sim, sim. Eu estava até vendo recentemente, circulou nas redes sociais, tal, um caso de uma jovem na Rússia, uma foto dela com uma bolsa daquelas de entrega de comida, desses aplicativos, e ela com as duas crianças, cara, dentro do metrô, e aquela mochila gigante. E aí ela foi abordada, questionaram ela do porquê, todo esse movimento, e ela falou que ela não tinha coragem de deixar as duas meninas, filhas dela pequena, com o pai, porque o cara só queria saber de ficar jogando videogame, cara. Olha que coisa surreal. Você falou do abandono afetivo, né? Pô, o cara tá dentro de casa, mas não cuida dos filhos. Não cuida dos filhos, né? Ele se isenta daquela responsabilidade. Isso vai também muito de encontro, ao encontro, que uma vez eu fui corrigido por um amigo que ele falou que ir de encontro é você pensar diferente, né? Quando você vai ao encontro, é que você está concordando. Vai ao encontro de que existe hoje um movimento tardio da adolescência, né? Que a adolescência está indo até mais tarde, e esse cara caracteriza isso. É um adolescentão que não tem noção das suas responsabilidades como marido e como pai, como homem. E aqui eu não estou entrando no debate da família tradicional, estou falando que o cara foi um banana, foi um omisso, foi um bundão. Essa foi a realidade. E assim, cara, como que a mulher, pensando nessa menina da Rússia e trazendo para nossa realidade brasileira, como que a mulher vai falar, não, eu vou me isentar de ir ao mercado, de fazer as coisas, de trabalhar, porque vendo o marido que ela tem, vendo o homem que está lá do lado dela, não tem como, ela vai precisar sim sair de casa, ela vai precisar fazer esses movimentos de buscar um trabalho, de buscar renda, de sustentar a família, porque ou o marido não existe dentro de casa, né, que é o abandono de fato, ou então o cara é um irresponsável igual esse caso aí. Isso são duas apenas situações, né? Porque tem vários outros casos que vão configurar também essa situação. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente vive uma crise moral muito profunda. Muito. Né? E as causas são variadas, enfim. Mas eu gosto muito de uma frase que ela diz assim: o movimento feminista só existe porque o cristianismo tem falhado. Nossa. Pesado, hein? Então, assim, se o movimento cristão, né, o cristianismo, fosse essencialmente fiel àquilo que nós temos enquanto ideologia religiosa e até mesmo política, a gente não precisaria do feminismo. É por ele estar falhando que a gente precisa enquanto movimento político, né? Eu acredito que, enquanto mulher, enquanto, partidária, eu preciso do movimento feminista como uma ferramenta para que certas pautas sejam aderidas e efetivadas, né? Eu sempre falo, a gente não vai para a guerra sem armas. E a arma da política é a ideologia, seja de esquerda ou de direita, enfim, são os movimentos políticos, enfim. Só que se a gente olhar para a raiz, sim, do cristianismo, Jesus emancipou as mulheres socialmente para aquele tempo. Estava até lendo um livro de um autor, acho que você não vai gostar muito. O Hans Jao, sei lá. É um teólogo. Eu acho que eu tô falando o nome dele errado. Depois você vê. É o Baltazar? Não. Ele coloca como que na igreja primitiva não tinha essa divisão de sexos, né? Assim, as mulheres, elas tinham uma participação bem ativa. A gente começa a ter problemas quando a gente começa a ter essa disputa, né? De sexos, enfim. Porque eram pessoas que pensavam naquele tempo, e naquele tempo mulher não falava, não estudava, enfim, era muito, muito condicionada. Mas na igreja primitiva, as mulheres tinham uma participação ativa que era muito diferente da realidade social daquela época, né? Então, numa época, por exemplo, que as mulheres não tinham validade do seu testemunho, Jesus vai lá e aparece para elas. Tanto que elas vão lá
contam para os discípulos e os discípulos não acreditam nelas. Sim, sim. Porque naquele tempo não tinha validade. E também porque era uma coisa, né? Ressuscitou. Né? Como assim? Da onde que veio? Mas, enfim, isso mostra a intencionalidade de Cristo de mostrar o valor da palavra ou da atuação da mulher. Exato. Né? Então, é um pouco meio contraditório você ter cristãos que não defendem a igualdade de gênero. Sim. Porque Jesus defendeu. Quando ele coloca lá, fala para a mulher samaritana, vai e prega o evangelho, né? Prega na sua cidade. Fala o que você viu aqui. Ele fala, ó, você tem tanto essa possibilidade de ser discípula também, né? Exato. Do que os meus ser outros. Testemunha, né? Isso, de ser testemunha. Isso é muito louco, né? O encontro com a mulher samaritana, ele tem uma dupla problemática, né? Não é querendo pregar aqui, mas a veia grita mais alto do que qualquer outra coisa. A mulher, ela era samaritana, que para o judeu era um povo muito inferior, muito diferente, existia um racismo para com os samaritanos, e ela era mulher, então existia também um lance a respeito do gênero dela, né, pelo fato dela ser mulher. Então, aquele encontro foi escandaloso, Jesus ir trocar ideia com ela lá na fonte foi escandaloso. Os discípulos até falam, mano, que isso? Porque você está falando com uma mulher e ela é samaritana. Você não pode fazer isso. Você, como um judeu, você não pode falar com uma mulher em público. E, além disso, como um judeu também, você não pode falar com um samaritano. Então, foi duplamente escandaloso. Mas, de fato, eu concordo contigo que Jesus ele vem e muda esse cenário. Ele vai trazer dignidade ao ser humano. Isso. Ele dignifica. A gente começa a ver no livro de Atos... se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra em Atos. Mas você vai ver que as mulheres começam a ter nomes. Né? Sim, a gente já tem nos evangelhos as mulheres tendo nomes. A gente vê em Atos também as mulheres tendo nomes. Né? Sim. Então, Jesus ele restaura a dignidade do ser humano. Porque assim, a questão da redenção ela vai transcender se é homem ou mulher, se é negro ou se é branco, enfim, se é samaritano, se é judeu, de fato, puro sangue. Jesus ele rompe com essas barreiras totais. Eu tenho até um texto no Medium, já fazendo propaganda, Só. no qual... Acesse o vídeo da Mirella. No qual eu falo que em Cristo nós somos iguais. Sim. Mas na sociedade não. Sim, e a gente sim, tem que lidar exato. com esses fatos. A gente tem que lidar com o fato que Jesus não veio redimir a sociedade, as mazelas da sociedade. Ele veio redimir a humanidade. Exatamente. Mas a nossa organização enquanto sociedade ainda tem problemáticas. Da queda. E na queda a gente teve uma problemática ali com a mulher, enfim, né? Um longo tema. A queda zoou tudo, né? A queda zoou tudo. Queda. Não só que muitas vezes as pessoas acham que a queda afetou apenas o âmbito religioso da coisa. Não. A queda afetou as relações, a queda afetou a relação do ser humano com a natureza, consigo mesmo, enfim, com várias coisas. É muito louco esse debate, né? Porque ele é meio que cíclico nessa coisa de tipo, mulher que é cristã não pode ser feminista, ou você é cristão ou você é de esquerda. É outra coisa que eu já ouvi bastante também o pessoal falar, né? Que ou você é cristão ou você é de esquerda, que você não pode ser as duas coisas, mas realmente é uma incompreensão do que diz respeito à política, né? Ou então essa dificuldade ou ignorância, ou então preguiça de querer fazer essa separação entre o que é religioso e o que é político. Quando as pessoas falam isso, é muito curioso, né? Porque ela reconhece o erro do outro, mas não reconhece o erro de si, né? Porque ser de direita é tão contraditório, né? Entre aspas, do que ser de esquerda e ser cristão, né? Sim. Porque o cristianismo em si, ele é um movimento religioso, né? E ele é suficiente, né? Ele é suficiente para tudo, né? Para quem acredita no cristianismo, ele é suficiente, mas ele tem falhado por omissão dos próprios cristãos. Exatamente. Então é nessa falha, nessa omissão que entra as ideologias políticas que jamais podem sobressair ou sobrepor ao cristianismo. Sim.
né? Sim. Isso é básico e eu acho que é o altar de ídolos de todo Ah, é o cristão. bezerro de ouro. É o bezerro de ouro, mas que a gente tem que lidar, seja Exato. você de direita ou de esquerda. Se você é cristão, você tem que ser pautado Sim. fundamentalmente na Bíblia. Cara, é muito louco essa sua fala de que existe uma falha, né? Os cristãos têm falhado, porque a gente olha, por exemplo, o nosso cenário brasileiro, né? O Pedro Dutti, ele fala bastante isso, que a igreja cresce em número, mas o país não muda, valores não mudam, porque existe uma mudança que ela é apenas estética, ela é imagética, é uma mudança de costumes, é uma mudança que ela se reduz muito no campo de doutrinas e não de fato da essência, não de princípios e valores que o cristianismo vem alterar no indivíduo. Então, por isso que a igreja cresce, mas o país não muda, porque existe essa falha. Quando você vê lá o Neymar colocando 100% Jesus na testa, né, na partida, celebrando, colocando a medalha de ouro no peito, e aí depois você vê o Neymar promovendo bacanais, né, a coisa toda louca no seu apartamento. Você vai, ontem ele estava com a faixinha 100% Jesus e hoje está na orgia pura aqui? Que coisa doida. Então é isso, é uma mudança imagética. O Dutti, ele fala isso, que o brasileiro assumiu o evangelicalismo, né, como de forma cultural. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala a respeito do catolicismo, da pessoa ser um católico nominal. Hoje, né, na realidade brasileira, temos católicos nominais e evangélicos nominais, porque para eles o cristianismo já não faz sentido nenhum mais. É triste isso. Mirella, e como você estudou em outro estado, você vivia dentro da sua família, dentro da sua realidade de amigos e igreja, e como foi para você essa mudança de tipo se deslocar? Que você falou que por ter passado lá, eu me dediquei aos estudos para honrar aquilo que meus pais estavam fazendo, honrar o distanciamento e tudo mais. Como foi para você esse deslocamento de tipo, agora eu estou em outro estado, completamente longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha igreja. Como foi para você estar longe e ser inserida em novos ciclos de amigos e tudo mais? Foi um período que me custou muita terapia. Eita! Foi difícil, assim, porque eu literalmente saí da minha bolha, né? Sim. Eu cresci... A minha bolha é tão bolha que eu cresci numa única igreja, né? E, enfim, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi e vivi, mas eu não tinha, por exemplo, amizades fora da igreja, né? Então, eu não tinha amigos, por exemplo, que não tinham a mesma fé que a minha. Nossa. Então, quando eu vou para a faculdade e todo mundo é diferente de mim, ou a imensa maioria... e eu vou para novos ciclos, novas realidades, aprender a viver com o divergente e, ao mesmo tempo, eu estou mudando as minhas convicções, mudando o meu modo de pensar, abrindo mais a visão para coisas que eu não via. Tudo isso foi um choque muito grande, né? Até eu me centrar de novo, me reconectar comigo mesma e entender quem eu sou, quem Deus é, quem a sociedade é, enfim... Tudo isso foi um processo muito difícil e doloroso, em muitos sentidos. Mas eu estava num ambiente que eu precisava me inserir no diferente. Ou ia, né? Ou ia, porque ali eu estava sozinha. Enfim, eu tive problemas com a igreja local, enfim. É uma longa história, mas eu precisava... Para eu ter vínculos, né, nós somos seres sociáveis, para eu ter vínculo social, eu precisava me inserir com o pessoal da faculdade, eu precisava criar novos vínculos ali, né, conhecer aquelas pessoas, enfim. E isso foi muito curioso, porque até então eu não tinha amigo, eu nunca tive amigo ateu. Aí na faculdade eu descobri e uma coisa que era absurda, como assim você não acredita em Deus? Nossa. Não é nem em Jesus, é em Deus, Sim. né? O Todo-Poderoso, né? A existência, né? Não acredito. Aí lê isso aqui, e aí você vai falando, meu Deus do céu. E para você sustentar a sua fé no meio disso tudo, seja com argumento, seja no coração, enfim, você descobre assim, meu Deus, será que a minha vida toda foi uma mentira? E não, graças a Deus, né? Tive muitos amigos que me ajudaram
com as dúvidas que eu tinha, enfim, eu consegui me reconectar, mas muitas pessoas acabam se perdendo justamente por a gente viver muito naquela bolha, viver naquilo que a gente estava conversando, com pessoas que só concordam com você, né? Então a gente não cresce, nem na fé. A igreja, então, muitas igrejas não preparam os seus adolescentes e jovens para a universidade, por exemplo. Sim. No meu caso em específico, eu acho que até eu fui um pouco mais preparada. Tá. Porque eu vinha de uma igreja que, a certo modo, a gente sempre foi muito ensinado. Não eram umas igrejas que, por exemplo, lá no Sul, as pessoas não sabiam nem como interpretar a Bíblia, Nossa. né? Então, assim, era uma coisa muito o que você acha, o famoso, entre aspas, o que Deus falou com você. Eita. Não é assim que lê a Bíblia. É mistério. Existe uma coisa chamada hermenêutica. Eita. Né? Mas, enfim, então eu sabia mais ou menos, porque eu sempre gostei muito de ler e de estudar, seja o ambiente que eu estava, inclusive a Bíblia. Sim. Então, a gente até veio, né, do mesmo ambiente, assim, então a gente sabe que a própria troca, assim, sempre foi muito de vamos estudar, vamos ler e entender. Então, eu entrei com a minha fé muito bem embasada. Que bom, graças a Deus. Literalmente, né? Então, assim, tinha muito embasamento. Seja de hermenêutica, apologética, enfim, todo esse rolê teológico aí, eu tinha um mínimo de noção. Sim. Só que eu vejo que isso é uma exceção. A maioria, hoje, não estou falando que a igreja ela tem que ser estritamente acadêmica. Não. Mas a gente tem que ter esse preparo. A gente tem que ensinar o cristão a defender a sua fé diante de Nietzsche, por exemplo. Sim. Né? Ou de Marx, enfim, qualquer... bons argumentos contra o ateísmo. Você não pode ser Deus está morto, entendeu? Ah, Jesus. Você não acredita em Deus? Assista esse filme aqui. Ele vai falar e começa a orar na casa. Meu Deus. Se você chegar na academia igual aquele cara, você vai... Você vai ser devorado. Sim. Você vai ser devorado. É muito louco isso. De fato, é ficção. Aquilo que acontece no Deus está morto, eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas de forma majoritária, aquilo não acontece. E no meu caso, assim, foi muito legal, até porque eu tive professores que sabiam que eu era cristã, e aí eles falavam assim, lê tal livro, né, aprende a debater tal coisa, né, então... Ótimo. Eles iam me indicando, por mais que eles não acreditassem nas mesmas coisas que eu, eles me davam mais ou menos o caminho, né. Então, isso foi muito interessante também, esse respeito, né, de, você é cristã, então seja uma cristã boa, né, Boa, legal. Aprende a argumentar. E assim, é dito muito, né, essa dicotomização, ela faz muito essa ideia de, tipo, quem tá na universidade e tudo mais, ali é profano, né? Cuidado que você está no ambiente profano, cuidado que você está no ambiente secular. Secular, sim, de fato, é secularista. Racional, né? É racional. E aqui onde nós estamos é o sagrado, então sempre existe essa separação entre sagrado e profano, entre sagrado e secular. Então não toca no sagrado, não toca no profano, porque você vai se contaminar, cuidado, e aí vai sempre embolhando a pessoa, né? E aí quando esse adolescente, esse jovem, chega lá e vê o mundo que o espera, o fácil acesso ao sexo, às drogas, ao rock and roll, não, rock and roll é de Deus. A tudo isso, ele se admira, ele se espanta e fala, uau, que mundo novo, admirável mundo novo que eu estou vivendo. E aí ele fala, poxa, eu vivi, e entra aquele argumento que você falou, eu vivi uma mentira até aqui, porque estavam pintando uma coisa lá, mas aqui é diferente, né? As ideias aqui são diferentes e tudo mais. Eu estava vivendo uma grande mentira. E aí a pessoa tende a fazer esse caminho de espanar. Né? Muitos, né? Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Mas a grande maioria. A grande maioria, porque, com certeza. Infelizmente é feito essa bolha, é colocado na bolha. Né? Cara, não faça isso. Se você é cristão que está nos ouvindo ou nos assistindo e você é líder, você é pastor, não faça isso com os seus adolescentes, não faça isso com os seus jovens. Tá? Incentiva essa galera a estudar, a ler, mostra para eles como é a realidade, sabe? Não fica pintando isso de tipo a separação, essa dicotomização, eu vou usar uma palavra aqui, é demoníaca, tá bom? Então presta atenção aí, cara. Presta atenção no que você está fazendo com os seus jovens e as suas jovens que estão indo para a universidade, porque você pode perdê-los
tá? E eles nunca mais retornarão. Eu acho que aqui entra duas coisas importantes de dizer, né? Tem os dois lados. Primeiro lado da igreja, ela tem que aprender a ser questionada, né? Ela, durante muito tempo, eu falo, a igreja durante muito tempo foi o poder dominante. Exato. Né? E isso acaba sendo refletido de diversas formas, enfim. Precisa aprender a ser questionado. E a dizer, não sei, vamos estudar, vamos ver. Isso. A gente nunca descobre a roda. Né? Então, não há pergunta no mundo que não tenha sido feita em algum momento da vida por algum filósofo, ou, enfim, estudioso, enfim. Algum inquieto. Algum inquieto já teve essa inquietação. Você não está descobrindo Sim. a roda, aquilo que você questiona, outras pessoas já questionaram. Então, eu acho que é muito legal e interessante, né? Tanto que é uma coisa que eu falei para minha pastora esses dias que eu estava conversando, eu falei assim, olha, para mim é muito difícil estar na igreja, mas eu não gostaria de fazer o mestrado fora da igreja. Sim. Ter esse acompanhamento, estar em comunhão, enfim, etc. Por outro lado, também, os jovenzinhos e jovenzinhas que estão na academia ou entraram para a universidade, eles não têm que se sentir como Eliseu na caverna. Além de você, passando pelas mesmas aflições que você, existem outros 7.000, né? Então, assim, a gente tem que saber buscar as respostas nas fontes certas e com quem a gente anda, né? Então, assim, não tô falando que a gente deve se excluir, pelo contrário. Eu me inseri demais na faculdade, fiz amizade com todo mundo, enfim. Pessoas que eu levo até hoje que têm pensamentos e crenças diferentes que a minha. Sim. O que eu digo é que, assim, procure pessoas que também tenham a mesma fé que você, que também estudam mais ou menos o que você estuda, ou que tenham inquietações que você tem, que vai te ajudar, né? Às vezes a gente se aproxima de pessoas que traz mais dúvida ainda e mais questionamento. Então, não, vamos crescer juntos, né? Direcionando, lê isso aqui, né? Você já viu esse debate? Enfim, vá à fonte certa, né? Boa. Não se isole ou não se sinta sozinho ou fica sozinho nas suas paranoias, que isso é demoníaco. Não, isso aí é doido. E como foi pra a galera lá na universidade, seu novo grupo de amigos, te receber? Tipo, sabendo já que você era cristã, que tinha pensamentos diferentes e tudo mais, como foi pra eles? Eu acho que eles tinham mais problema por eu ser paulista do que ser cristã. Sulistas, que isso, tio? Mas por quê? Brincadeira. Eu acho que eles se respeitavam muito, assim, os meus posicionamentos. É claro que a gente debatia muito, Sim, né? sim. E eu sempre muito bem fundamentada naquilo que eu dizia, naquilo não era simplesmente, porque a Bíblia diz. É uma coisa que a gente tem que aprender. A Bíblia é sagrada pra mim, Sim, né? sim. Então, não é assim, por que você não faz tal coisa? Porque meu pastor falou. Sim. Não é assim, né? Então, a gente tinha muito diálogo. Claro que, assim, teve coisas, por exemplo, Lilith. Foi uma amiga minha que falou, você sabia que Eva não era a primeira esposa de Adão? Aí, meu Deus, eu lembro até hoje. Eu passei o final de semana inteira lendo sobre Lilith, joguei no Google e fui, meu Deus, e é verdade, e Isaías fala, é verdade. Aí teve a questão que teve livros que foram tirados da Bíblia e que é uma narrativa, enfim. Pirei. Aí, eu, durante a semana, estava conversando com um amigo que a gente tem em comum, Maurício. Beijo, Mal. E aí, ele pegou e falou assim, não, Mi, mas peraí, isso daí faz parte do folclore judaico, não tem nada a ver, lê isso aqui. Aí, eu li, entendi, aí voltei, não é bem assim, né? Faz todo sentido. Mas eles sempre respeitaram bastante, sempre souberam respeitar as minhas escolhas, por mais que questionavam, me faziam pensar sobre até que ponto o que é doutrina, o que é discurso de igreja, o que é discurso religioso. O que é princípio. Enfim, né? Até a questão, por exemplo, quando eu fui estudar a revolução sexual do feminismo, você vê que isso é muito atrelado aos princípios cristãos ou narrativas bíblicas, né? Que são usados, pautados pela Bíblia, mas que às vezes, né, enfim, isso é um assunto bem longo. Sim, sim. Mas muitas vezes a sexualidade da mulher, ela é encoberta, assim, pela igreja também, né? Então, a gente tem que saber aí os limites, né, do que é aquilo que realmente é doutrina, daquilo que é rito religioso, enfim, o que é discurso de igreja, enfim, a gente tem que ir sabendo dosar a fé, né? Também não dá para ir para libera tudo, não sei. Não, claro, não, né? pelo amor de Deus. Você acha que a igreja, ou parte da igreja, algumas denominações, elas são anti-intelectualidade ou anti os intelectuais? Sim, com certeza. Porque eu diria até que a grande maioria
né? Porque, assim, dentro da igreja, a gente trabalha com uma coisa chamada verdade sagrada, ou verdade absoluta. Que é muito fácil a gente pegar e jogar aquilo... Pode falar, isso acontece. Água desceu no lugar errado. Eu acho que a gente trabalha com uma coisa chamada verdade absoluta. E é muito fácil jogar aquilo para Deus. Tá. Não, porque Deus falou, porque Deus disse, porque Deus mandou, porque Deus ordenou. A única vez que Deus desceu à terra e se manifestou e falou foi através de Jesus. O resto foi através dos discípulos, né? Tipo, calma, deixa eu corrigir a minha frase, senão eu vou ser cancelada. A única vez que Deus se expressou, se personificou, teve autoridade para falar em nome dele mesmo, foi com Jesus. Sim. O resto eram os profetas que tiveram revelação e interpretaram aquela revelação, né? Então, o que foge disso, né, é muito... E, assim, profeta é profeta, né? Sim. Se não for Isaías, Jeremias e Lamentações, não fale em nome de Deus, né? Enfim, então eu acho que é muito difícil quando a gente trabalha com a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta não pode ser questionada. Mas a única verdade que eu reconheço como fé é de que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O resto, a gente precisa ir pensar, né? Sim. Questionar, tá, é certo, é errado? Enfim, né? Vamos pensar sobre. Então, por isso que tem esse movimento. Isso é uma tristeza, né? Eu particularmente, eu não acho que são a maioria das denominações, mas muitas denominações, principalmente as que vêm muito da linha carismática, pentecostal, eles são muito anti-intelectualidade, sim. Anti-intelectuais e anti-intelectualidade, né? Tem alguns discursos, umas más interpretações de textos bíblicos que dão vazão a esse tipo de pensamento. E até por isso, a igreja hoje ela está muito reativa e não mais sendo aquela que propõe as coisas, que propõe as inovações. A gente olha aqui séculos XVIII, séculos XIX, século XX até, o quanto os cristãos eles eram os caras que propunham, eram vanguardistas. E aí, dos tempos para cá, a igreja perdeu o seu espaço, perdeu a sua voz. E faz esse movimento de se voltar para dentro. Eu acho até que tem uma confusão assim, porque, por exemplo, a gente tende a achar que a gente tem uma visão de ser igreja e fazer igreja muito errada. A gente tem muito uma visão corporativista. Isso. Então, assim, se você é cristão na política, você só pode falar em nome dos cristãos. Exato. E não é assim. Eu estudar terrorismo e islamismo não me faz ser menos cristã. Ali eu também estou sendo cristã. Sim. Eu só não preciso ficar usando uma retórica de cristã. Eu acho que mais que a retórica tem que ser as minhas atitudes. Sim. Mas tudo que eu faço reflete aquilo que eu sou. E o cristianismo, ele vem muito nisso. Então, quando a gente tem essa separação do que é cristão e do que não é cristão, momento, agora estou sendo cristã, agora estou falando em nome do cristão. Agora eu uso a clerical, agora não. Agora não. Então, isso causa mesmo. As pessoas ficam um pouco perdidas, porque elas acham que, não, no meu trabalho, tudo que eu faço é para Deus, glória a Deus, aleluia. Mas eu ter um trabalho, eu tô fora da missão, por exemplo. Nossa, entendeu? Eu tenho que largar tudo para fazer missão. E não é assim. Existem pessoas que são. Não necessariamente, né? Mas a grande maioria não. Exato. Né? Então, E outra coisa, a gente tem que andar com as pessoas de fora da igreja. Né? Se for para fazer... Jesus não veio criar um clubinho. Não. Ele não criou clubinho. Ele falou para ir até Samaria, Judeias e confins da terra. Sim. Ele não mandou falar, olha, fiquem aí, façam um clubinho de vocês, porque vocês são os eleitos. Pelo contrário, ele acabou com essa coisa que os judeus têm de povo eleito e nananã. Nós somos os clubinhos favoritos de Deus. Vai para os perdidos, vai para os que estão longe, para os não alcançáveis. Né? Então, eu acho que a gente se perde muito, tipo, coisa básica que Cristo deixou. Se perde demais. É uma tristeza, é um movimento muito triste que acontece mesmo. Pensando aqui na questão mulher mercado de trabalho, né? Por que ainda, é claro, isso já está sendo mudado, né, no cenário, mas ainda o movimento acontece bem em passos lentos. Por que você acha que ainda existem tão poucas mulheres que ocupam cargos de liderança nas suas empresas? Mudanças significativas não são mudanças totalitárias, não, né? Então, assim, porque
CEO de tal empresa é mulher. Nossa, as Não mulheres representa venceram. a maior parte. Né? Não. Eu acho que vem muito daquilo que a gente estava conversando, né? Não adianta a gente redefinir os espaços privados se a gente não redefinir os espaços públicos, Sim. né? A mulher, a maioria das mulheres, né? Ela tem o desejo de ser mãe, de ter uma família, né? E quando isso acontece, a cobrança é muito alta, né? Então, tem esse lado pessoal também, que acaba, tipo, ou você tem uma família, ou você constitui uma carreira. Uhum. Conciliar as duas coisas não é possível para a maioria dos casos. Ou quando é possível, vem encarregado de muita culpa, de muita abstinência, sabe? Eu me sinto culpada porque estou deixando meu filho na escolinha, sabe? Tem toda essa problemática que eu vejo as minhas amigas passando. E, enfim, né? Não é uma realidade distante. Mas também, porque a gente ainda está a passos lentos, a gente não tem uma estrutura de sociedade de igualdade de gênero. Um homem, ele passa muito mais seriedade e compromisso do que uma mulher. A gente ainda tem muito um estereotipo de que mulher é muito emocional, por causa dos hormônios, e que a mulher, ela é muito, enfim, emotiva, ela não sabe tomar decisões racionais, enfim. A gente tem toda uma narrativa que impede as mulheres de chegarem nesse lugar. E chegar nesse lugar é muito árduo, é muito difícil quando você se percebe que às vezes você não consegue alcançar os lugares simplesmente pelo fato de você ser mulher. Isso dói às vezes, sabe? Então, a gente acaba desistindo, enfim, vai muito da questão pessoal também. Então, por isso que é difícil essa inserção, sabe? A gente não tem uma redefinição de estrutura que capacite as mulheres, de fato, a chegar nas lideranças. E outra, não basta chegar na liderança. Conquistar o respeito dessa liderança é muito difícil. Às vezes, eu já trabalhei em empresas grandes, às vezes o cara era muito menos qualificado, não tomava decisões tanto mais certeiras quanto a mulher, mas ele tinha um respeito maior que a mulher. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito... você tá tomando... Então, isso é muito difícil de tratar, sabe? É uma cultura que a gente precisa mudar. Mas para mudar leva muito tempo. Nem por levar muito tempo a gente tem que... vai levar séculos. A gente pode mudar desde agora. Mas é difícil. E aqui uma pergunta um tanto quanto polêmica. Ai, meu Deus, socorro. A galera, muitos, né, que são adeptos ao feminismo, que estão muito ligados à esquerda, muitas mulheres falam muito a respeito do o fim do patriarcado e o início de uma era matriarca. Você acha que essa é a alternativa viável para a sociedade, né? Para a extinção, para acabar com os homens, e aí tem que surgir o matriarcado na sociedade? Primeiro que o movimento feminista que não inclui homens é um movimento problemático, no sentido de que... Deixa eu me explicar. Os feministas. Não existe homem feminista. É bom reportar isso aí. Meu Deus. Mas assim, pra mim, é até uma luta, por exemplo, dentro das mulheres. Tá. Dentro da igreja das mulheres. O feminismo não pode falar só com as mulheres. Se a gente tem um abuso da masculinidade, a gente também precisa dialogar com os homens, que eles também sofrem com esse abuso. Eles também sofrem com o machismo. Né? Então, às vezes, eles se sentem, tipo, naquela... E acaba abusando, enfim. Se o feminismo não fala com o problema, entre aspas, é que eu tô usando muitas aspas... O causador do problema, sim. Se não fala pros homens, olha... existe uma relação de poder entre os homens e as mulheres. Você precisa abrir mão daquilo que te ensinaram a ser. A não expressar, por exemplo, no relacionamento. Se você não expressa os seus sentimentos, você vai ter problemas no seu relacionamento. Né? No casamento, enfim. Exatamente. Com seus filhos, enfim. Então, às vezes, você tem que desconstruir aquilo que te ensinaram, que é errado. Entendeu? E isso faz parte também do movimento feminista. Então, quando a gente tem um movimento feminista voltado só para as mulheres, o que vai acontecer? A gente vai ter um monte de mulher empoderada, mas um monte de homem que continua reproduzindo atos machistas. Então, quando o feminismo fala só com as mulheres e não com os homens, a gente tá rodando em círculos. Sim. Não adianta ter um monte de mulher empoderada que se sente maravilhosa, aí quando ela vai se relacionar, o cara é babaca. Entendeu? A gente também precisa ensinar os homens aquilo que o feminismo aponta. Olha, a gente viveu numa sociedade patriarcal, essa sociedade criou um abuso, né? Os homens sempre tiveram uma superioridade enquanto sociedade em relação às mulheres. E para
para as mulheres conseguirem espaço, os homens precisam ceder esse espaço. Entendeu? Seja de oportunidade. Não é extinção do outro lado. Não. E outra, a gente está falando de sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente tem que falar com todo mundo, né? Então, a gente precisa incluir os homens também nos debates sobre feminilidade, sobre masculinidade, sobre sociedade patriarcal, enfim, tudo isso. E aí, por que eu falo que essa também é uma luta minha dentro da igreja? Pra mim é terrível mulher só falar pra mulher em culto de mulher. Aí, porque chegar lá, reproduz um monte de coisa. Não adianta a gente falar pras mulheres o que é um relacionamento abusivo, se no culto dos homens a gente não fala, cara, você pode estar sendo abusivo. Sim. Você pode estar não respeitando o limite da sua mulher. Não adianta eu falar pra mulher, olha, o relacionamento que você tá, talvez seja abusivo, se eu não falar pro cara que ele também pode ser um abusador. Entendeu? Que existem outros tipos de violência além da física, né? Então, do que adianta falar só para uma parcela? E outra que é um ato muito machista, a gente colocar as mulheres num clube e falar só de mulheres, só para mulher, entendeu? Então, é um reflexo dessa sociedade machista, enclausurar as mulheres, olha, vocês tratem daquilo que é de vocês, filho e casamento, ponto. Sim. Nossa, cara. É doido, né? Ou fazer unha, ou tricotar. Ai, Porque geralmente a ideia, né? As mulheres vão se reunir para fazer a unha, para mexer no cabelo, para ensinar a maquiar. E de fato nós fazemos, mas nós somos muito mais do que isso. É um pensamento muito reducionista, né? Diga-se de passagem, né? Você está gostando desse bate-papo com a Mirella? Está? Então, não se esqueça de curtir essa conversa, esse programa, se inscrever no nosso canal. Marque o sininho aí embaixo, ó. Marque o sininho para todas as vezes que nós postarmos algo novo aqui, você ser avisado. E nós estamos também no Spotify. Siga a gente lá, compartilhe com todo mundo. Não custa nada para você e para mim vale muito. É isso aí. Jabazinho feito. Mirella, vamos caminhando aqui para o final da nossa excelente, crocantíssima, maravilhosa conversa do Coffee Talk no ar. Ai, meu Deus. Uma coisa que me veio aqui à cabeça, né? Nós tivemos, infelizmente, recentemente, aquela situação lá em Pernambuco da menina de 10 anos que foi violentada durante tanto tempo e aí engravidou. E aí foi-se decidido juridicamente, ou judicialmente, qual que é o termo correto? Judicialmente. Juridicamente já estava decidido. Então, judicialmente. E ela já tinha que ela deveria abortar, né? Que deveria ser feito o aborto ali daquela criança. Porém, nós tivemos aquela situação bizarra, esdrúxula acontecendo na porta do hospital, promovida pela Sarah Winters e seu bando de babacas, exigindo tudo aquilo, com as palavras de ordem e tudo mais. Cantando ele exaltado. Cara, poxa. Brother, isso foi ridículo, né? Usando um hino, literalmente. Vida, galera pró-vida, mas a vida da menina, dane-se, né? Enfim, foi uma situação bizarra, cara. Onde que a igreja errou? Onde que a igreja falhou? Que ali era um grupo que se denominava cristãos, tá? Não era um grupo X, Y, Z, tudo bem que teve uma politicagem absurda ali, mas era um grupo que se denominava cristãos. Cara, onde nós cagamos nisso tudo? Eu acho que não só nesse caso, mas eu vou falar de uma forma geral, depois específica nesse caso. A igreja erra quando ela não trata o abuso infantil. Exato. E tratar o abuso infantil é localizar aonde estão essas mulheres dentro da igreja que foram abusadas. Porque é um índice muito absurdo. Sim. É muito absurdo. Então, um pastor falar pra mim que dentro da minha comunidade não existem mulheres que foram abusadas ou que estão sendo abusadas, pra mim não condiz com a realidade, né? Porque a gente tem índices absurdos de violência sexual no Brasil. Então, quando a gente não trata desse assunto, que foi o que eu falei, né? Falar para os homens dentro da nossa comunidade, olha, talvez você possa estar sendo abusador, será que você sabe reconhecer isso? Porque tem um movimento, né, que é o feminismo interseccional, que ele vai relacionar todas as violências. Então, a violência verbal, ela está interconectada com a violência sexual. Claro que elas têm conexões e consequências diferentes, mas se o cara, ele abusa, é o mesmo princípio assim, se ele consegue te xingar, ele consegue... deixa eu falar isso de uma forma não polêmica. Mas assim, o princípio é o mesmo.
ele tá tirando a sua dignidade enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então, assim, o princípio é o mesmo. Claro que as consequências são muito divergentes, né? Você sofrer uma violência verbal é diferente de uma violência sexual, mas o princípio que causa aquela violência é o mesmo. Então, por isso que as violências elas estão interconectadas. No caso da violência contra a mulher. A gente erra quando a gente não trata disso, quando a gente tapa os olhos para essa realidade. Enquanto a gente não tem uma igreja ativa, igual nós falamos, só reativa, só quando casos vêm a público, aí a igreja decide se manifestar. Mas cadê a igreja defendendo as crianças? Cadê a igreja tratando as mulheres, né? Sendo abrigo para essas mulheres, providenciando advogado, providenciando casa, providenciando... Talvez até assim, ó, eu ajudo você a denunciar, eu ajudo você financeiramente, eu ajudo você, te dou todo o suporte jurídico, te dou todo o suporte psicológico, às vezes, muitas vezes até médico, enfim. Cadê o suporte da igreja? Né? A gente vive numa bolha. A gente acha que alimentar só com a palavra é o suficiente. Mas eu entendo, quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, é cuidar. O pastor, ele cuida, sabe? De tudo. Ele tosa, ele vai lá, alimenta, ele leva para passear, enfim, ele vê onde elas estão dormindo. É todo um cuidado geral. Não é só falar da Bíblia, só falar da Bíblia. Então, a gente erra nisso. Quando a gente se omite, enquanto igreja, a tratar desses problemas. Nesse caso específico, a igreja ela não foi chamada para o debate. A igreja ela é chamada para o debate em relação ao aborto, onde todo mundo é chamado para o debate, que são nas câmaras legislativas. Quando a gente tem ali, que nem a gente teve recentemente o debate sobre aborto no STF, os líderes religiosos puderam ir lá falar, Sim. da mesma forma que as feministas também puderam ir lá falar. E aí a gente chega num debate, a gente chega lá, enfim, apresenta o seu... Ali ela é chamada para falar do aborto. Naquele caso, a gente teve uma série de violências e negações de direito, né? Era competência do juizado de menor, da equipe médica e da equipe jurídica do juiz, né? Decidir o futuro daquela menina. Não era competência da igreja. A gente não tá falando de uma questão religiosa. Porque daí não existe situação fácil para esse dilema. Ali era um dilema. Total. E o que é um dilema? É você tomar uma decisão que você não queria tomar. Então, assim, era um dilema que moralmente é errado nos dois casos. Sim. Entendeu? Então, mas por ética, o que é ética? A ética é a conduta. O que é a moral? O valor dessa conduta. Então, moralmente era errado, mas por ética a decisão que foi tomada era a menos danosa. Sim. Né? Então, a igreja, ela erra nisso. Ela erra e querer politicar, né? Há muito disso, né? De não entender essa separação da democracia. Exatamente. Uma pena. Cara, lamentável. Não vou entrar no mérito, né, da sua opinião pessoal, se o aborto deveria ou não acontecer, né? Porque não é esse o ponto. Acho que isso não convém, já aconteceu e tudo mais. Até, deixa eu só aproveitar um ganchinho. Essa frase, assim, que é muito recorrente dentro da igreja. Você acha que o aborto deveria acontecer ou não? Ele já acontece. E a gente, enquanto igreja, enquanto sociedade, a gente tem que lidar com o fato que já acontece. Sim. Né? Então, assim, as pessoas ficam, não, porque eu sou... Mas a gente está lidando com um fato que acontece. Então, isso acaba impedindo o debate, seja pró ou contra. A gente tapa e vive num conto de fadas, entendeu? Sim. E ignora os números que dizem que hoje acontece. Então, qual a razão dele acontecer? Né? Se você é contra, então vamos, né? Por que está acontecendo mesmo sendo criminalizado? Sim. E se você é a favor, você, né? Acontece. Então, tem que ser um fato ali. Então, essa retórica dentro da igreja que precisa ser mudada, entendeu? De aprender a mudar as afirmações. Você pensa, então, na sua opinião, tá? Como já acontece, você acha que deveria haver a descriminalização do aborto? E aí eu vou estender um pouco mais, das drogas também. Ou não? Eu não vou responder isso para eu não ser cancelada. A Mirella ficou com medo agora. Eu fiquei com medo, porque assim, não são coisas simples. Não são. Não são coisas simples, nenhuma. não é sim ou não. Não é preto ou branco. Não são coisas simples. Tem um monte de coisas e pontos que a gente precisa pensar enquanto sociedade. Sim. Então, a minha opinião enquanto indivíduo, eu acho que nesse caso não vem ao fato. Entendeu? Não vem ao caso porque a gente tem que pensar. São decisões que, enfim, a gente tem uma série de debates, a gente tem uma série de problemáticas, de pressupostos, de coisas a serem consideradas. O que eu só tô
levantando em conta é que às vezes a igreja está atrasada no debate. Ela está debatendo se o aborto acontece ou não, quando na verdade ele já está acontecendo. Sim. Então ele está atrasado, a igreja está atrasada no debate, né? É isso que eu falo, tô aqui te chamando a atenção. A gente não é sobre se o aborto deveria acontecer ou não. Na minha opinião pessoal, enquanto fé, desde que a concepção é vida. E a vida é dada por Deus. Essa é a minha concepção de fé. Mas isso é a Mirella enquanto indivíduo. Mas, enquanto sociedade, a gente tem uma realidade. Olha, há um número expressivo e considerável de abortos acontecendo. O que a gente faz diante disso? Qual que é a problemática disso? Como resolver isso? Entendeu? Então, a gente tem que dar um F5 aí nas discussões. Precisa ir um pouco mais além. Precisa um pouco mais além. Não é? Muito bem, Mirella. E o que você diria para esse jovenzinha que está querendo ir para a graduação, querendo ir para a faculdade, pensando no que fazer, ou que já está lá na faculdade? Quais conselhos práticos de alguém que já passou por isso você daria para essa pessoa? Faça terapia. Não, brincadeira, assim. Eu acho que o ambiente acadêmico e universitário é uma vivência, uma experiência. Tem gente que, enfim, tem isso como meta de vida como eu tinha e vive aquilo intensamente. E tem gente que acaba perdendo muitas oportunidades. Então, assim como tudo na vida, aproveite o momento da sua vida, porque vai passar. 4 anos passa voando. Ou 5 anos, enfim. Ou até mesmo 2 anos, se você for fazer um tecnólogo. Mas faça aquilo com intensidade, com dedicação. Aproveita, absorve tudo que você tem que absorver. Protegendo sempre o coração, claro, a fé, enfim. Mas não tenha medo do desconhecido, de ler, de se aprofundar nos assuntos. Aproveita, se dedique, né? Aproveita, é um momento da sua vida para você, de investimento em você, de algo que ninguém vai poder tirar, que é o seu conhecimento, né? Então, viva isso de forma prática. E como cristão, pelo amor de Deus, aprende a debater. Aprende a dialogar, aprende a usar argumentos certos, entendeu? Sim. Porque tá na Bíblia não é argumento. Não é resposta. Muito bom. E para as mulheres que estão nos assistindo, o que você quer dizer para elas? E nos ouvindo também, que isso aqui é podcast também. Um conselho que eu acho que eu gostaria muito que as mulheres tivessem, né? Delas aprenderem a se reconhecer enquanto mulher na sociedade, sabe? Aprender a se reconhecer, porque eu acho que a reconhecer até os seus privilégios enquanto pessoa. Porque às vezes a gente acha que por a gente não viver num ambiente aparentemente hostil ou machista, isso não existe no mundo, né? Então a gente precisa aprender a dar voz a quem não tem voz. Então existem mulheres que elas não conseguem se enxergar enquanto sociedade, que a gente possa ser a voz dessas mulheres também, né? Porque para mim é um absurdo você negar que hoje exista o machismo na sociedade, ou que ele não acontece com você, ou que você está negando isso. Eu acho que o negacionismo histórico, principalmente, é um absurdo. Então as mulheres elas precisam aprender a se reconhecer enquanto mulher na sociedade. Poxa, o que aconteceu antes de mim e o que vai acontecer depois de mim, né? Até onde eu sou consequência, até onde eu sou causa, né? Então, acho que a gente, enquanto mulher, precisa ter um pouco mais dessa consciência. Me dói ver mulheres tendo discursos contra as mulheres mesmo, né? Então, por falta de entendimento, por achar que, na sua família é bem estruturada, na sua igreja tem pastora, você tem uma chefe no trabalho, o machismo não existe. Entendeu? Sim. E para os homens que estão nos assistindo e ouvindo? Não seja babaca. E não seja um bundão também. E não seja um bundão, assim. Eu acho que vamos redefinir o que é masculinidade, o que é feminilidade, né? Quais são os seus princípios. Eu acho que os homens, eles têm um papel fundamental, assim como as mulheres, na sociedade, na criação dos seus filhos, nos seus trabalhos. Então, eu acho que o homem ele precisa começar a aprender um pouco mais qual é o seu privilégio histórico. Sim. Né? Por que até onde os homens conseguem ter uma conquista maior ou que se sobrepõe às mulheres e o quão a característica específica da mulher é considerada, né? Então, não seja um babaca, seja um emocionalmente responsável e assuma os seus B.O., parça. Sim. Aí, parça, presta atenção. Mirella, mais alguma coisa ou a gente pode fechar a conta aqui?
passar a régua. Podemos fechar, né? Vamos Cara. ficar esperando o próximo tema. Muito Deixa aí bom. nos comentários. Muito bom. Se você gostou da presença da Mirella aqui, comenta aí, peça de novo para a Mirella voltar a esse programa crocantíssimo. Mirella, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter esse período aqui com você, essa troca de ideias, esse debate. Rico foi enriquecedor para mim, com certeza vai ser para quem está nos assistindo e nos ouvindo aí também. Obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. É sempre uma honra e uma oportunidade poder estar falando. É nóis. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação. Não se esqueça de compartilhar com a galera. Faça a gente ser conhecido, a Mirella ser conhecida nas galáxias, no universo e este canal também. Obrigado a todos. Até o próximo programa. Valeu, falou! Tchau, tchau.